Chegada perigosa do Atlético, acho que não é possível isso. Vacilo total da defesa. Salve galera do canal Falando de Paysandu, hoje é dia de analisar o jogo do Papão contra o Atlético Paranaense. E sim, meus amigos, foi um jogo em que o Paysandu poderia ter saído com a vitória, poderia ter saído com o empate, eram resultados mais justos, mas acabou saindo com a derrota para o Atlético Paranaense numa estreia de Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado em si é desastroso? Não. A gente sabia que o Atlético Paranaense, pelo poderio financeiro que tem, pelo fato de ser a equipe com maior estrutura da Série B do Campeonato Brasileiro, seria uma equipe muito difícil do Paysandu enfrentar, tanto lá no Paraná quanto em Belém. Mas o time vinha de uma fase ruim, né? Então, vinha de uma perda de campeonato estadual para o Maringá. Então, assim, também não foi aquela coisa que a gente pode dizer, ah, tudo bem, deixa pra lá. Foi um resultado que deixou um gosto amargo pro torcedor bicolor. Eu quero inicialmente pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, que é muito importante para o crescimento do trabalho, mas também dizer para vocês que eu tava com muita saudade, eu não tava produzindo muito conteúdo aqui no canal, principalmente porque eu tava no período do final do meu TCC na faculdade, tinha muita coisa para fazer, acabou que o meu tempo ficou completamente dedicado à conclusão do meu curso superior. Mas agora a gente está de volta e para falar muito do Papão da Curuzu, até porque, meus amigos, a gente vai ter uma maratona de Paysandu. A gente vai ter Paysandu agora, né, pela Série B do campeonato, como a gente teve contra o Atlético Paranaense. A gente vai ter o Paysandu já nessa quarta-feira e amanhã já tem vídeo de pré-jogo de Paysandu e Goiás, que já tá na sua tela. Tá aqui, isso, aqui. Opa! Paysandu e Goiás na sua tela. E também nós temos o Campeonato Paraense, que em maio nós teremos a final nos Clássicos Repá. Então, é uma sequência de Paysandu que vai ser extenuante para os jogadores e a gente precisa torcer para que haja uma mesclagem de times justamente para poder contorcionar esse impacto que o Paysandu vai ter. Eu acredito que, inclusive, na Copa Verde não é questão de abrir mão, tá? Mas é questão de colocar alguns nomes que estão um pouquinho mais na reserva, né, nos últimos jogos, alguns suplentes, para que o elenco do Paysandu não fique sobrecarregado na competição mais importante da temporada, que é a Série B do Campeonato Brasileiro. E agora para falar do jogo, da partida entre Paysandu e Atlético Paranaense, aqui temos uma imagem com gráficos da partida. E galera, eu quero deixar bem claro aqui uma situação que eu notei e que foi muito falada. A gente perdeu por erros individuais, né? O primeiro gol, eu acho que o mais marcante, né? O erro individual do Brian Borges, que acabou complicando o time do Paysandu. Mas o Brian não fez uma partida ofensivamente ruim. O Brian fez uma partida ofensivamente interessante. E digo mais, todo o ataque do Paysandu durante o primeiro tempo surgiu pelo lado do Brian Borges e do Rossi. Foi esse lado do Paysandu que funcionou. Foram essas jogadas. O Paysandu tentava muito com profundidade por esses lados e o Brian Borges estava fazendo muito bem o seu papel. Destaque, né? O Rossi foi o melhor jogador da partida de acordo com o SofaScore e não é injusta essa pontuação para ele, não é injusta essa colocação de melhor em campo para ele, principalmente porque ele foi um jogador que se entregou, foi um jogador que colocou chutes perigosos, por exemplo, na cobrança de falta que ele fez, que forçou uma grande defesa do Mikael, do goleiro do Atlético Paranaense. Foi um jogador bastante voluntarioso e deu trabalho para o Ferdinando também, da equipe do Fernando, da equipe do Atlético Paranaense também, nas jogadas ofensivas. Um jogador que se entregou muito no jogo e por isso eu acredito que sim, mereceu ali o título de melhor jogador em campo da partida pelo SofaScore, né? Mas é o Paysandu que dependeu muito
dependeu muito desse lado e a gente teve uma ausência muito grande de ofensividade pelo lado de Marlon e Pedro Del Valle. Isso aí é um ponto que pode ser ajustado, né? Eu acredito que a gente tem que ter, o Borassi estava na reserva, para mim poderia ter muito bem ocupado a titularidade nessa equipe do Paysandu, a ver se ele vai continuar no elenco ou não, né, para a sequência da temporada, mas o nosso caro Borassi tinha espaço. Outro nome que também apareceu e apareceu de forma voluntariosa quando entrou, Benítez. E aí eu já abro um questionamento. Tudo bem, o Nicolas tem um tempo de casa maior do que o Benítez, mas será que o Benítez não merece alguma oportunidade de começar jogando, tendo em vista que parece estar muito mais conectado com as chances quando aparece ali na grande área do que o próprio Nicolas. A gente teve uma chance do Benítez que, meus amigos, foi uma chance assim crucial na partida que poderia ter ali colocado o Paysandu na frente. Mas aí é outro fator, é aprender a estar mais ligado e não perder oportunidades. A gente tá falando de Série B do Campeonato Brasileiro, né? De uma competição em que a gente não pode errar. O Papão não pode errar, não pode perder oportunidades simples, como foi o lance do Benítez. Ele frente a frente com o Mikael não poderia perder aquele lance. Aquilo ali definiu uma partida. Então, num jogo de competição árdua como é a Série B, não dá pra vacilar. A gente teve na partida, né, a participação do Renan e também do Zapelli, fazendo os gols da equipe do Atlético Paranaense. Então já é um ponto ali favorável para a equipe visitante. E agora, meus amigos, agora é pensar já no próximo adversário que vai ser muito complicado, a equipe do Vila Nova. Claro que a gente vai fazer toda a cobertura e o acompanhamento para você de tudo que vai acontecer nessa partida entre Paysandu e Vila Nova, e também fazer a cobertura aqui no canal Arthur TV do jogo. Então, você fica com a gente, fica ligado aqui com a gente nesse nosso retorno. Não esquece de deixar o like, não esquece de se inscrever no canal. Vem com a gente, que foi muito bom estar contigo novamente. É o Papão no Campeonato Brasileiro da Série B. Eu ainda acredito numa pontuação, numa briga muito lá em cima da tabela. Eu não espero que o Paysandu esse ano fique brigando ali de 10º para baixo. Eu espero que o Papão consiga ali de meio para cima da tabela. Essa é a minha expectativa e eu tenho certeza que é a expectativa do torcedor bicolor, que é a expectativa da diretoria bicolor, que é a expectativa deste elenco aí, principalmente, meus amigos. Eu tenho que falar uma coisa pra vocês. Ele tava ali na cobertura da partida, na saída do vestiário, a gente vê o Rossi muito, muito chateado com o resultado, sabendo que o Paysandu poderia ter entregue mais. Então, meus amigos, eu acho que esse elenco tá focado, eu acho que esse elenco tem atitude e é isso que a gente vai esperar nos próximos jogos do Paysandu. É isso, tamo junto, deixa aí teu comentário, é nóis e até o próximo vídeo.